Como a arte surgiu? Quando ela surgiu? Quando será que o homem começou a criar obras de arte? Com o que será que as primeiras obras de arte se pareciam? Eram pinturas, gravuras, esculturas? E o mais intrigante, por que essas primeiras obras de arte foram feitas? Se vamos falar de história da arte, se quisermos descobrir a origem da arte, a gente sempre deve começar por essas perguntas e imediatamente admitir que jamais vamos conseguir respondê-las. De acordo com o que sabemos até então, nossos primeiros ancestrais a caminhar sobre dois pés apareceram na Terra há mais ou menos 2.500.000 anos atrás. Hoje em dia, nossa tecnologia e nossos modos de vida evoluem muito rapidamente, mas antes, os primeiros humanos apareceram há 2.500.000 anos atrás. E só 2 milhões de anos depois começaram a usar ferramentas. Ou melhor, a fabricar ferramentas. Como assim? Com certeza, porque isso é característica até mesmo de muitos macacos, o ser humano usava galhos para alcançar algumas frutas, atirava pedras contra os seus inimigos. Depois, o ser humano foi aprendendo que certos formatos de pedra eram melhores para esmagar, outros eram melhores para cortar, e que certos galhos pontiagudos eram capazes de perfurar. Ou seja, eles ainda não fabricavam ferramentas, mas as ferramentas já existiam. O ser humano havia atribuído, ele havia assimilado forma e função. Tanto que esses objetos com formas úteis para certas coisas eram guardados e carregados para serem usados até se quebrarem. O próximo passo, enfim, foi desbastar, afiar, amolar, começar a moldar as pedras e depois a madeira para se alcançar formas ainda mais úteis, mais afiadas, mais amoladas, mais pontiagudas. Enfim, o homem finalmente estava agora criando ferramentas. Essa é a nossa primeira habilidade da qual temos conhecimento. E é isso que faz o ser humano passar de fase, literalmente passar por uma fase da evolução, passar por uma fase da história da humanidade. E é aqui que se inicia o período Paleolítico, a Idade da Pedra. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Covil e eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos conhecer as origens da arte. Nós, nesse canal que tanto apreciamos arte, falamos de filmes, de mangás, de música, de pinturas. Então eu garanto que vai ser uma viagem muito incrível no tempo. E ao mesmo tempo esse vídeo é o que inaugura a nossa nova playlist, uma sequência de vídeo que faremos passando por toda a história da arte. Tem muita coisa legal por vir. Enfim, agora sem mais delongas, bora começar. Durante o período paleolítico, o ser humano descobriu e criou diversos objetos e funções e possibilidades. E foi só no final desse período, há cerca de 35.000 anos atrás, que encontramos as primeiras obras de arte conhecidas. Nesse período, na Europa, a última era do gelo se aproximava do seu fim. Renas, alces e outros grandes herbívoros eram caçados pelos ancestrais dos leões e tigres atuais, e também pelos nossos ancestrais, agora já mais equipados com melhores ferramentas de caça. Muitas tribos desses nossos ancestrais se abrigavam do sol, da chuva, dos predadores dentro de cavernas, e daí a expressão homens das cavernas. E é nos entornos ou dentro dessas cavernas que encontramos as mais incríveis obras de arte
dessas civilizações, como os animais das cavernas de Lascaux, por exemplo, na França. São bisões, alces, cavalos, bois. Alguns artistas acreditam até mesmo que constelações tenham sido representadas nas paredes dessas cavernas. Eu me lembro que quando eu era criança e eu vi essas imagens pela primeira vez, eu automaticamente interpretei na minha cabeça de que essas pinturas deviam ser algum tipo de decoração, um tipo de ornamentação que aquele povo criava para a caverna onde eles estavam vivendo e tudo mais. E essa é uma possibilidade, mas a gente não pode se esquecer do que dissemos lá no começo do vídeo. A gente nunca vai ter a resposta de verdade, a gente não estava lá, a gente nunca vai saber o real intuito, o porquê essas pinturas existem, o que estava se passando na cabeça daquele povo quando eles criaram elas. E as especulações são muitas. Podemos invocar uma outra pintura rupestre muito famosa para começar esse papo, o bisão ferido, que reside dentro de uma caverna na Espanha. Além desse bisão, existem várias e várias outras pinturas ilustrando animais feridos ou animais explicitamente sendo caçados mesmo, pelos humanos com lanças e pedras. Isso aqui também pode trazer uma outra interpretação muito simples. Eles estavam ilustrando o seu dia a dia, a caçada, algo muito importante e muito recorrente. Mas existe também a interpretação de que isso era um ritual de morte. Nós sempre fomos muito imaginativos, criamos mitos, superstições e até mesmo religiões. Existe a suposição de que os homens das cavernas faziam esses desenhos de animais feridos para matar eles, matar o espírito, para manipular o futuro de alguma forma. Quando saíssem para caçar de verdade, os acontecimentos já estariam escritos, ou melhor, já estariam desenhados nas paredes das cavernas. E se você achou que isso aqui foi muita viagem, que essa suposição é muito maluca, cara, estamos em 2024 e continuamos orando, rezando, fazendo oferendas. Eu posso citar até mesmo o exemplo da prática de voodoo. Ferir um boneco para ferir uma pessoa. Ferir uma pintura para ferir uma criatura. A ideia é a mesma. E aqui é mais um episódio onde eu posso dizer o que eu sempre digo: humanos são humanos. É óbvio que a cultura tem a capacidade de nos moldar e de nos modificar muito, mas humanos sempre vão ser humanos. Bom, se existe essa interpretação do ritual de morte, também existe a do ritual de vida. Podemos voltar até mesmo para as cavernas de Lascaux para falar dessa. Nessa teoria, as pinturas funcionam como um ritual não para matar, mas sim para criar os animais. Os homens das cavernas acreditavam que as entranhas das cavernas eram férteis, era de lá que todas as criaturas vinham, ganhavam vida. Então desenhavam tantos animais assim pelas paredes para que a fauna fosse abundante e as caçadas não fossem tão exaustivas e longas. E para a gente falar também um pouco de Brasil, porque nós também temos os nossos sítios e parques arqueológicos. No Brasil nós temos a Serra da Capivara, no Piauí. Nada mais, nada menos do que a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. Esse parque é um dos mais importantes do ponto de vista arqueológico no planeta e foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1991. Fala sério aqui, seja sincero, tu sabia dessa? Galera, eu e a Roberta sempre tentamos trazer um pouco de Brasil para os vídeos. O Brasil tem história, o Brasil tem cultura, tem muito artista incrível aqui. Mas enfim, eu não quero fugir do assunto. O que eu queria muito é visitar um dia esse lugar. E deixa eu aproveitar esse gancho aqui para falar do nosso Apoia-se. Esse canal luta pela sua existência
e está sendo mantido graças aos apoiadores. O nosso conteúdo demanda um longo tempo de produção, tem muita pesquisa e ao mesmo tempo também lutamos contra a desmonetização várias vezes. Esses são só alguns dos exemplos do porquê precisamos da sua ajuda, do seu suporte. Se você curte os vídeos aqui do canal e quiser e puder nos ajudar, apoia.se/Ocovil. De quebra, você entra para o nosso grupo no Zap, onde a gente bate muito papo, pode participar do nosso clube de leitura, onde todo mês lemos alguma obra juntos, tem sorteios de livros, mangás, HQs e muito mais. Como sempre, muito obrigado a todos vocês apoiadores já existentes, esse vídeo é para vocês. E antes que eu me esqueça, eu não posso fechar esse vídeo sem pelo menos mencionar a Vênus de Willendorf. Vênus de Willendorf é uma famosa estatueta feita de pedra na Idade da Pedra, ou seja, feita no Paleolítico, e é por isso que eu não posso deixar de citar ela aqui. Ela foi descoberta em 1908 nos arredores de Willendorf, uma aldeia da Áustria. Daí vem parte do nome dela, Willendorf. E Vênus, por mais que isso gere discussão, é porque o objeto apresenta uma mulher nua e com muitos elementos sexuais exagerados, as ancas, os seios, o fato dela estar grávida. E por isso se acredita que a ideia primordial em volta dessa estatueta fosse a de fertilidade. Mas a Vênus de Willendorf, assim como várias pinturas rupestres, ainda mantém muitos mistérios. Ela não possui rosto, por exemplo, e se discute se isso cobrindo a face dela seria cabelo ou algum acessório, algum tipo de máscara. Pois bem, essas esculturas, gravuras e pinturas, então, são algumas das primeiras formas de arte que tivemos. E cá estamos nós, depois de todas essas evoluções e revoluções na história da humanidade, tentando desvendar, contextualizar, interpretar, criando conexão, mesmo que com um propósito completamente diferente do original, do propósito dos homens das cavernas. Esse nós nunca saberemos, sempre será um mistério, e isso mostra o quanto a arte é incrível. Todas essas pinturas nos mostram que mesmo numa época tão selvagem, ali não existiam apenas coletores e caçadores, mas também artistas e apreciadores dessa arte. Mesmo numa época tão difícil, a arte era inerente à existência do ser humano. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, espero ver você no próximo vídeo. Caso queira nos ajudar, apoia.se/Ocovil. Fui!